Qual foi sua sensação quando deu tempo? Uhum. Você falou tempo. Deixa eu só... Você falou tempo e você teve aquela sensação assim de deu certo, foi bom, foi muito bom, tô dentro, a esperança aqui é grande, né? Na primeira apresentação, eu terminei minha apresentação e falei tempo. Eu tive alguns problemas durante a apresentação, mas assim, só quem repara nesses problemas são as pessoas que sabiam o que deveria ter acontecido. Igual, por exemplo, numa das minhas apresentações de treino em casa, eu tinha leites diferentes, de datas diferentes, e aí um leite talhou no meio da minha apresentação, com pessoas assistindo a minha apresentação. E aí eu fiquei, se isso acontece na hora, eu preciso estar preparado para isso. E aí, mas no meio do meu treino, eu peguei outro leite, pesei tudo e continuei minha apresentação. Pra minha apresentação oficial, que foi da classificatória, eu levei 2 leites, 2 pitchers. E aí um leite, quando eu coloquei na pitcher, tava com uma aparência estranha. Não estava parecendo ter... Não tava talhado, mas tinha alguma coisa dentro do leite. E aí eu descarto esse leite, pego o meu próximo leite e vou fazer. Então, tipo assim, se eu não tivesse treinado, isso não tivesse acontecido no meu treino, eu não estaria preparado para a hora da apresentação. Com o meu problema que aconteceu. E no final das contas era um guardanapo. A gente limpou todas as coisas e ficou um guardanapo lá dentro da garrafa de leite. Então, isso poderia ter me custado a minha apresentação inteira. Mas... E também te causado um nervosismo excessivo. Então, como você já tinha passado, você já sabia o que você tinha que fazer ali na hora. Você tinha uma reserva. E aí, assim, esses pequenos probleminhas que acontecem durante a apresentação gastam o nosso tempo. Por mais que seja só, vou pegar e colocar uma pitcher ali do lado e vou abrir a garrafa e usar o outro leite, isso aí foi uns 20 segundos, mais ou menos. Então, eu fiquei um pouquinho com medo, falei assim, nossa, agora eu vou estourar o tempo. Não vai dar certo. Mas aí aí eu tive que dar uma corridinha um pouquinho no final, mas aí quando eu terminei minha apresentação, que tava em 14h59, eu... Ai, que alívio. Me virei com o que eu tinha, com o problema que apareceu e entreguei. E fiquei muito satisfeito com a minha apresentação. Se eu não fosse pra final, eu já estava satisfeito com o que eu tinha entregue. Como eu falei, meu objetivo não era... Inicialmente não era chegar na final. Eu queria entregar as minhas bebidas, tudo certo, dentro dos 15 minutos. E eu consegui em 14h59. Então, essa sensação de dever cumprido ali já estava. Mas, ao mesmo tempo, eu comecei a ficar um pouco confiante, porque a minha apresentação eu tinha saído muito bem. A gente sente isso quando a gente tá, né? Poxa, foi contínua, foi legal, deu tudo certo, foi harmônico, né? Foi orquestrado, vamos falar assim, né? A gente sente. A sensação era muito boa. E aí, chega no final, eu quero chorar agora nesse momento. Não era de desespero, só de abaixar a adrenalina. Era de, tipo, conseguir. Tarefa cumprida. E de felicidade. E aí eu fico me segurando ali pra não chorar muito, mas... Não teve jeito. Mas não dá. E aí quando chega na final, Aí foi no segundo dia, eu falo que eu tava muito mais tranquilo do que na primeira apresentação. Porque a primeira apresentação, o meu objetivo era não estourar o tempo. Na segunda apresentação, eu já tinha atingido o meu objetivo. Eu já tinha deixado a minha meta em aberto e dobrado a meta. Então, eu já tinha passado pra final. Que já era uma coisa que eu tinha essa possibilidade. A gente, analisando a bebida e a apresentação e tudo, a gente fala, olha, tem chance de chegar na final. Mas vai depender de tudo que você apresentar. Tudo isso vai influenciar. E aí, quando eu cheguei na final, eu já tinha... A sensação de dever cumprido já estava muito maior. Então eu falo até que antes da apresentação eu estava dormindo lá na sala. Tipo, de tão tranquilo que eu estava. Na apresentação da final. A gente fica na salinha dos baristas lá. E aí eu tava lá tirando uns cochilos, assim, conversando com a galera. Tipo, tava muito mais tranquilo. E aí eu acho que isso me ajudou a ter aquela apresentação tão tranquila e tão fluida que eu tive na final. E tanto é que no final eu ainda volto pra limpar a máquina, que a gente não precisa tirar o café da máquina, isso não é um pré-requisito, não é obrigatório. Mas eu tava muito tranquila, eu tava com tempo, eu tava de boa, eu vou deixar esse tempo pros jurados analisarem a minha bebida, que eu sei que ela tá boa,
Eu tinha essa consciência. Então eu falei, vou deixar eles de boas. Porque se eu falo alguma coisa nesse momento, eles precisam parar o que eles estão fazendo e prestar atenção no que eu tô falando. Então deixa eles. E então eu vou deixar eles com esse tempo, com o drink lá, tranquilos. E vou limpar a máquina aqui, ocupar meu tempo. E aí eu volto pra finalizar minha apresentação. E é nesse momento que eu olho pra Marta, assim, ela com o olho cheio d'água. Aí eu olho pro outro jurado com o olho d'água também. Aí eu... Vamos lá, respira e termina a apresentação. E aí terminei a minha apresentação ainda com 14h54. Então, tipo assim... 2 vezes a apresentação, uma melhor do que a outra. E... nenhuma das duas estourei o tempo. Pra mim foi gratificante. Aí quando eu terminei a apresentação... Eu falei assim, talvez eu tenha uma chance de um 5º lugar. Mas não sei. Se não vier o 5º lugar também, tô satisfeito com o 6º. Porque quando você vai pra final, não é tão comum, não é tão fácil você subir de posição, mudar de posição. E aí eu falei assim, tudo bem. Tô em 6º, mas assim, com uma pontinha de esperança de um 5º lugar. Eu não esperava um 4º. E aí... Quando chegou a hora de falar o nome das pessoas, falou em 6º, aí falou Maciel, aí eu... Ah, tá, vai vir o 5º. Vai vir o 5º lugar. Aí falou o nome do Renan, eu... Meu Deus. Estão deixando a gente sonhar, será? Será? E aí eu não sabia mais, aí eu já tava chorando lá de trás mesmo, antes de falar meu nome, porque... Já tinha superado em muito as minhas expectativas. Eu esperava, no máximo, depois da minha apresentação, um 5º. Aí falou meu nome em 4º, aí eu desabei. Chorei pra caramba e não dava mais. Tipo... A Ju desmanchou. Nossa, e aí todo mundo chorando. Eu não queria sair de lá na frente pra abraçar todo mundo que tava comigo, que me apoiou nesse momento. E não podia sair, eu tinha que estar lá ainda, manter o tempo ainda lá na frente.